Amém, Jesus? Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Bem forte para Jesus. Graças a Deus. Amém, amém. Graças a Deus. Antes de ler aí em Marcos 9:44, deixe-me falar uma coisa para os irmãos aqui nesta noite. Você sabe que o ser humano não tem um livre-arbítrio total. Deus deu um certo livre-arbítrio, livre escolha. Por exemplo, o ser humano pode escolher qual o alimento que ele vai se alimentar no almoço, na janta, no café. Ele pode escolher se ele toma café, se toma água, se toma leite, se toma refrigerante. Ele pode escolher qual roupa que ele vai usar. Ele pode escolher qual time torcer. Mas tem coisas que não dependem do nosso querer. Então o livre-arbítrio do ser humano, ele é parcial. Amém, Jesus? Ele é parcial. O livre-arbítrio, ele é parcial. Por exemplo, nós pedimos para nascer? Nós não pedimos para nascer. Nós nascemos porque Deus quis. Nós não existíamos. Como que algo que não existe vai pedir para nascer? Mas Deus quis que nós existíssemos. Então nós devemos viver para Ele. Porque nós nascemos porque Ele quis. Então nós somos dele, nós somos de Deus. E um detalhe, o ser humano, ele não tem a escolha de deixar de existir. Uma vez que nós existimos, nós não vamos deixar de existir jamais. Não vamos deixar de existir. Nem ninguém, nenhum incrédulo pode dizer assim, eu vou deixar de existir. Ele não vai deixar de existir. Ele pode até desobedecer a Deus. O ser humano, ele até tem um livre-arbítrio para escolher se ele quer obedecer a Deus ou não. Se quiserdes e me ouvirdes, por exemplo, um versículo. Se quiserdes e me ouvirdes. Então, depende da vontade. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim. Então, o ser humano tem um livre-arbítrio para escolher se ele quer seguir a Deus ou não. Mas ele não teve livre-arbítrio para escolher se ele queria viver ou não, existir ou não. Porque quem não existe, como que vai ter um livre-arbítrio? E não tem livre-arbítrio também para escolher deixar de existir. Então, nós sabermos destas coisas traz temor para o nosso coração. Se nós tivermos juízo, nós vamos ter temor a Deus. E vamos viver para Deus, porque para isso nós existimos, para viver para Ele. Para viver para aquele que nos fez e nos deu a vida. É motivo para nós temermos e tremermos diante de Deus. Agora o texto que nós vamos ler está em Marcos, capítulo 9, versículo 44. Olha aí o que está escrito. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Vamos ler de novo. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Agora vamos ler o 46. Nós lemos o 44, vamos ler o 46. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca apaga. O versículo ele é igual, porque Jesus está repetindo pela segunda vez. Agora vamos ler o 48. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca apaga. Meus irmãos, leia comigo, para ficar bem gravado. Leia comigo, em voz alta. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Observe aí, olhe para a sua Bíblia, olhe o final do versículo 43 e tenha a expressão,
ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Agora olha para o versículo 45, o final do versículo. Seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Agora olha para o versículo 47, que precede o 48, que nós lemos. Seres lançado no fogo do inferno. Jesus está dizendo, vamos ler o 47. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, seres lançados no fogo do inferno. Meus irmãos, note que Jesus repete 3 vezes onde o seu bicho não morre e o fogo nunca apaga. Isso nos faz lembrar o último versículo do livro de Isaías, que está escrito assim, ó, e sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Quando Jesus diz assim, o seu bicho não morre, essa palavra, bicho, pode ser traduzida como verme, como larva também. É o verme que está no cadáver, ali naquele corpo morto, e o fogo nunca se apaga. Essa palavra inferno que está aí nesse texto, no grego é Geena, Geena, ou Geena, que era um lugar onde o fogo nunca se apagava, lá em Israel. Um lugar de colocar lixo, onde sempre tinha cadáveres de animal, cheio de vermes. E o fogo nunca se acabava, e os vermes nunca morriam. E esse lugar, ele é usado, esse nome, por Jesus, para mostrar o inferno. Jesus chama o inferno de Geena. E é bem traduzido aí como inferno. Porque esse lugar chamado inferno é um lugar de sofrimento eterno. Muitas pessoas hoje em dia pensam assim, não, morreu, acabou. Se não que eu não quiser Deus, se eu for um rebelde contra Deus, o que vai acontecer comigo? Deus vai me julgar e vai me exterminar, eu vou deixar de existir. Só que isso aí é uma mentira do diabo. Muitos pregam isso por aí, que o inferno, ele não é eterno, que o sofrimento não é eterno, que aqueles que rejeitaram o evangelho, que não creram, serão exterminados. Os jeovitas pregam isso, que eles apenas deixarão de existir, mas isso é uma mentira. E nós vamos mostrar para os irmãos aí. Amém? Amém. Aliás, já estamos mostrando nas palavras de Jesus, porque ele disse 3 vezes o quê? Que o fogo nunca... O que é que está escrito aí? O fogo nunca se apaga. O fogo nunca se apaga. Se o fogo nunca se apaga, quem está nele não deixa de existir jamais. Amém? Lá em Lucas 16, quando Jesus conta a história do rico e Lázaro, Jesus diz assim, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Está vendo? O rico estava no meio de uma chama, atormentado, mas ele não deixou de existir. E eu digo para você, ele está lá até hoje. Se passaram mais de 2000 anos, e este homem está lá até hoje, queimando
na chama do inferno. E existe algum versículo na Bíblia que nos dê a ideia de que esse sofrimento, por exemplo, desse homem, vai se acabar algum dia? Não. Porque ele há de ressuscitar na segunda ressurreição, vai comparecer diante do juízo e irá para o lago de fogo, ser atormentado para sempre. E o sofrimento não vai acabar nunca. Obviamente que esta palavra não é muito agradável, mas ela tem que ser dita porque é uma realidade. E nós que somos pregadores do Evangelho não podemos deixar as pessoas serem enganadas. E toda oportunidade que tivermos temos que falar a verdade, porque a verdade é que liberta. Em Apocalipse está escrito assim a respeito do anticristo, da besta. Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Ou seja, o falso profeta e o anticristo, governador romano, eles serão os dois que estrearão o lago de fogo. Agora, no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 10, fala do terceiro que vai cair lá, que é o diabo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Opa, está dizendo aqui que o diabo, o anticristo, que é um homem, e o falso profeta, que é um homem também, vão ser atormentados no lago de fogo de dia e de noite. Não vão ter descanso o sofrimento deles. Mas não está dizendo aqui que as outras pessoas vão ser atormentadas. Realmente, aqui não está dizendo. Mas vamos ler outro versículo aqui. Depois do juízo final, diz assim, o versículo 14 do capítulo 20 de Apocalipse. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Pois bem, no capítulo 21, versículo 8, mas quanto aos covardes e aos incrédulos, aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Até agora não falou que as pessoas vão ficar lá para sempre, né? E vão ser atormentadas. Mas nós já sabemos que o falso profeta, o anticristo e o diabo vão ser atormentados de dia e de noite para todo sempre. Vamos ver mais um versículo. O versículo 15 do capítulo 22. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Ficarão de fora do céu, né? Então irão com certeza para o lago de fogo. Nenhum destes versículos, no final de Apocalipse, disse que os incrédulos, os perdidos, vão ser atormentados de dia e de noite para todo sempre. Mas, em Apocalipse capítulo 14, versículo 9, diz assim: E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa e na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Pastor, mas não está dizendo que é para sempre. Vamos ler mais um versículo. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Meus irmãos, veja o quão é terrível o sofrimento eterno para aqueles que se rebelam contra Deus.
Eu digo para os irmãos que um cachorro como aquele ali, ele não desobedece a Deus. Um pássaro não desobedece a Deus. Um gato não desobedece a Deus. Um animal, um cavalo, o que Deus mandar eles fazerem, eles fazem. Se Deus mandar um cachorro latir, ele vai latir. Ele não desobedece a Deus. O único que desobedece a Deus é o ser humano. O único que fica rindo de Deus, fazendo piada com o nome de Jesus, é o ser humano. E o ser humano não devia se revoltar contra Deus. Tem pessoas por aí que odeiam Deus, que odeiam Jesus, que odeiam a Bíblia. A única coisa que poderia trazer esperança para a pessoa odeia. Meus irmãos, convém lembrar que nós existimos e não pedimos para nascer. E nós não vamos deixar de existir. E ninguém vai deixar de existir. Então não tem para onde correr. Ou nós, todos nós, temos fé em Jesus e obedecemos a Ele e vivemos para Ele e nos alegramos com a vida que Ele nos dá, com a alegria, com a paz que Ele tem para nos dar, ou nós vamos ficar rejeitando as coisas boas de Deus e não vai ter outro recurso. Não é verdade? Qual o recurso que tem para Deus com todas essas pessoas aí que ficam rindo dele, rindo da palavra dele, desprezam a palavra dele, desprezam o santo nome de Jesus, não querem ler a Bíblia, não querem buscar Deus, não querem saber o que Deus quer, o que Deus diz que é certo, o que Deus diz que é errado. Eles querem seguir o seu coração pecaminoso, fazer o que dá na cabeça. E muitos dizem assim: ninguém manda em mim. Muitos dizem assim: eu sou dono do meu nariz. Muitos dizem assim: eu não devo satisfação para ninguém, eu não preciso de ninguém. Irmãos, nós não podemos dizer assim: eu preciso dos irmãos, eu preciso das vossas orações. Eu não sou dono do meu nariz, não. Eu não sou dono do meu nariz. Nós não somos dono do nosso nariz. Muitos dizem assim: a vida é minha, eu faço o que eu quiser. A vida não é minha, não. A sua vida não é sua, não. Foi você que deu a sua vida para você? Foi você que existiu porque você quis? Então sua vida não é sua, não. Minha vida não é minha, não. Então convém todos nós cairmos em si e entendermos essa verdade. A vida não é minha, não. Não posso fazer o que eu quero. Se a vida não é minha, eu não posso fazer o que eu quero. Não é verdade? E Deus nos dá exemplos toda hora para nós entendermos isso. Aquele carro ali não é meu. Eu posso chegar ali, pegar aquele carro e sair andando? Não posso. Se eu fizer isso, eu serei chamado de ladrão, serei preso. Não é verdade? Porque o carro ali não é meu. Então, o que não é meu, eu não posso pegar e fazer o que eu quero. Agora, se o dono do carro disser, pega o carro, leva ele ali para mim, aí é outra história. Mesmo assim, eu não posso pegar o carro e ir lá para São Paulo com ele, porque ele mandou levar só até ali. Assim também, nós temos que entender que o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aí, nós vamos fazer a vontade de Deus, sim ou não? Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos agradar Jesus. Você está aqui nessa noite, você está fazendo a vontade de Deus. Porque Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Jesus nos manda congregar. Foi Jesus que ordenou a Paulo que escrevesse lá em Hebreus, não deixando a vossa mútua congregação, como é o costume de alguns. Jesus nos manda reunir, Jesus nos manda tomar a Santa Ceia, Jesus nos manda batizar, Jesus nos manda pregar o Evangelho. Jesus nos manda. Quando Paulo disse assim, sede firmes,
sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é vão, foi Jesus que mandou ele escrever aquilo ali. Amém, meus irmãos? Amém. Então, que nós possamos ter isso, esse temor no nosso coração. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez. Bem forte, Senhor.